Vamos falar então, ontem você ficou sabendo aqui com a gente em primeira mão sobre a decisão dos 9 municípios da Regional de Saúde de Foz do Iguaçu em adotar lockdown a partir do fim de semana. Ronaldo Hagadali, eu vou te falar uma coisa, para o pessoal que mora nas cidades vizinhas, eles ainda não entendem essa dinâmica, ou pelo menos não viveram essa mesma dinâmica que nós já vivemos um tempinho atrás. Nós vivemos 3 fins de semana seguidos com esse lockdown, né? Ou seja, mais de 400 mil pessoas vão ter que seguir as medidas restritivas, respeitar esse lockdown a partir de sábado. Olá, Frigo, boa tarde para você, boa tarde quem nos acompanha. Frigo, é importante esclarecer, acima de tudo, antes de tudo, que essa decisão, ela ainda não foi formalizada em decreto aqui em Foz do Iguaçu. Por que ainda não houve essa formalização? Porque nesse momento, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, está em Curitiba em audiência com o secretário estadual de saúde, Beto Preto, para decidir como que vai funcionar essa nova etapa desse toque de recolher aqui em Foz do Iguaçu. Se vai seguir o mesmo modelo daquele toque de recolher que aconteceu durante 3 fins de semana do mês de março, como você citou agora há pouco, se vai ser mais flexível, se vai ser mais rígido, tudo isso está sendo decidido nesse momento. Mas as autoridades de saúde aqui em Foz do Iguaçu já adiantam que mesmo sem essa formalização do decreto, esse toque de recolher vai acontecer nesse fim de semana e também no próximo fim de semana aqui em Foz do Iguaçu. Quem explica melhor essa situação para a gente é o Roberto Doldan, que é gerente técnico da Vigilância Epidemiológica aqui em Foz do Iguaçu. Doldan, muito boa tarde para você, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Meio Dia Paraná. Antes da gente falar sobre essa decisão do toque de recolher, eu gostaria de saber de você o que levou o município de Foz do Iguaçu e também os outros municípios abrangidos pela 9ª Regional de Saúde a tomar essa decisão rígida de promover mais uma vez esse toque de recolher. Ok, é muito importante a gente lembrar a população que nós estamos vivendo um dos piores cenários da pandemia da Covid aqui em Foz. Nós estamos com alta taxa de reprodução do vírus, né? Essa taxa até 2 semanas atrás ela estava em menos de 1, que seria o ideal, e hoje nós estamos com 1,48. Então uma pessoa infectada pode até chegar a infectar 2 pessoas. E isso é muito importante. E nós fizemos uma análise da média móvel do número de casos. De 14 dias para cá, nós tivemos um aumento de 78% nessa média móvel, né? Então, nós tínhamos um registro de 54, 55 casos dia e hoje temos 100 casos dia. E aliado a tudo isso, e o mais preocupante, é a nossa taxa de ocupação de leitos. Nós estamos há 5 dias com o Hospital Municipal com 100% de ocupação de leitos. Doutor, há uma explicação técnica para esse aumento no nível de transmissão, assim, nesse último mês, já que após março, que foi um mês muito complicado, as pessoas se conscientizaram, abril, os números baixaram, como você acabou de falar, e voltou a subir. O que explicaria esse aumento novamente? Na verdade, nós temos algumas particularidades de Foz do Iguaçu, mas é importante a população saber que esse aumento, né, como já foi divulgado, é no Brasil todo e no Paraná. Nós temos algumas particularidades em Foz que a gente acha que contribuem para isso. A primeira coisa é a nossa situação aqui de fronteira. Nós temos uma intensa circulação de pessoas, nós temos uma migração de brasileiros do Paraguai que procuram assistência em Foz do Iguaçu e de alguns paraguaios também. Isso acaba pressionando o sistema, principalmente a questão de ocupação de leitos. Tá certo. Falando especificamente agora sobre esse toque de recolher, mesmo sem formalização em decreto pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, vai ter toque de recolher. Como é que ele vai funcionar? Lembrando que isso foi um acordo, né, entre todos os municípios da 9ª Regional, então não vai ser só em Foz do Iguaçu, porque todos os municípios, independente do tamanho, estão passando pela mesma situação de aumento de casos. O toque de recolher é um toque de recolher ampliado, a exemplo do que já se utilizou no passado, né, no mês de março. Vai ser fechado tudo a partir das 18 horas, só funcionarão farmácias, postos de gasolina de 24 horas e a rede de urgência e emergência. E vai ser reaberto na segunda-feira às 5 horas da manhã. Vão ser 2 finais de semana funcionando nessa modalidade. Se porventura alguém for flagrado descumprindo essa norma, seja um comerciante, seja um cidadão comum que estiver andando pela rua sem comprovação de necessidade, o que pode acontecer com essas pessoas? Essas pessoas, logicamente que serão orientadas
multas e poderão ser multadas também, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica de algum estabelecimento. Doutor, em algum momento o setor comercial e empresarial de Foz do Iguaçu ele foi consultado sobre essa situação, sobre esse toque de recolher? Houve algum tipo de tratativa, de conversa com o setor comercial e empresarial de Foz do Iguaçu para tentar minimizar os problemas econômicos que esses empresários já vêm sofrendo há um bom tempo por causa da pandemia? Na verdade, durante toda a pandemia, isso é muito presente. A conversa e as tratativas com os vários segmentos que compõem aí a nossa força econômica da cidade. Agora, todo mundo sabe que isso não é uma prerrogativa só de Foz do Iguaçu, que a pandemia ela está muito atrelada ao comportamento das pessoas. Então, você flexibiliza naquele momento que o cenário permite e você restringe naquele momento que o cenário não permite. Então, isso é o que está acontecendo nesse momento aqui em Foz do Iguaçu. Dá um pulo lá no estúdio, o Frigo tem uma pergunta para a gente. Diga, Frigo. Ô, Hagadali, a gente sabe que a vigilância epidemiológica é quem trata, quem lida com esses números diariamente, que monitora aumento de casos, a média móvel, né? Todos os números que a gente tem apresentado aqui diariamente. A minha pergunta é, o lockdown, né? 5 da tarde, comércio fechando no sábado, 6 horas, todo mundo em casa, respeitando as medidas e as regras, o decreto. A minha pergunta é, há uma indicação da vigilância epidemiológica em relação ao toque de recolher durante a semana em reduzir, aumentar aí, né, o toque de recolher, o tempo do toque de recolher? Tá certo. O Frigo questionou o seguinte, já que a vigilância epidemiológica, tem o acompanhamento dos números também, ele quer saber o seguinte, existe uma possibilidade de que esse toque de recolher, que já está definido para o fim de semana, ele também se estenda para o decorrer da semana, de segunda a sexta-feira, caso não haja um consenso, caso não haja uma modificação nos números, uma redução desses números? Sim. Na verdade, já tem uma sinalização, né, de ampliar o toque de recolher na semana. Mas essas são decisões que ainda estão pendentes, que são para a semana que vem e que nós, assim que o prefeito retornar de Curitiba, nós vamos estar colocando em pauta. Mas existe essa possibilidade, sim. Já são 14 meses de pandemia, desde março do ano passado. Vocês já tomaram várias medidas, várias maneiras de restringir circulação. A restrição de circulação está comprovado cientificamente que ela tem impacto na redução dos números de contágio do coronavírus? Sim, isso aí está comprovado e também se você olhar o comportamento aqui na nossa cidade, se você olhar a curva epidemiológica dos casos, você percebe. Todos os momentos que nós tivemos algumas restrições, nós temos um impacto no número posteriormente. O último toque de recolher, nós tivemos uma diminuição gradativa do número de casos. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a pandemia ela tem um comportamento. Os casos começam a aumentar, posteriormente as internações começam a acontecer e as mortes também começam a aumentar. E o contrário também acontece, tá? Para resumir o que a gente conversou aqui, a gente sabe que ainda não há essa formalização em decreto por parte do município, até porque o prefeito Chico Brasileiro está em Curitiba, mas eu gostaria que você adiantasse para o comerciante, para o telespectador do Meio Dia Paraná, como que vai funcionar para que ele possa se programar, porque como não há decreto, como não há nada formal e oficial, ele ainda tem muitas dúvidas de como proceder, como se organizar para os próximos 2 fins de semana. O que possivelmente vai estar inserido nesse decreto para esses fins de semana? O que vai estar inserido, que já foi acordado, né, como eu disse, é o toque de recolher ampliado no final de semana. Esse toque de recolher, ele preconiza que você permaneça no estabelecimento comercial público até às 17 horas e a partir das 18 horas se encerra as atividades, se encerra a circulação de pessoas, permanecendo assim até 5 horas da segunda-feira. Tá certo. Conversamos ao vivo aqui com o Roberto Doldan, que é gerente técnico da Vigilância Epidemiológica aqui em Foz do Iguaçu, esclarecendo os detalhes desse novo toque de recolher que vai ser implantado nos próximos 2 fins de semana aqui em Foz do Iguaçu. Vale reforçar que, de acordo com números da macro-região oeste, a ocupação de leitos específicos para UTI em toda a região macro-oeste está em cerca de 96%. E aqui em Foz do Iguaçu, a ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid no Hospital Municipal já está em 100%. Frigo. Hagadali, posso fazer um último questionamento? Até para o Doldan nos ajudar a entender. Vem, né, o decreto ele permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais, mas por alguns momentos aí nos últimos dias, muitos telespectadores têm
pontuado que estabelecimentos estão abertos, inclusive colocando mais mesas do que é previsto, atendendo acima da capacidade permitida. Eu queria saber do Doldan, se não só o comércio, mas se o transporte coletivo também respeitasse o decreto, né? Se todo mundo cumprisse o que está lá no decreto, respeitando essa capacidade, ele acredita que a realidade, o cenário neste momento seria diferente e não precisaríamos passar por esse lockdown? O Frego questionou o seguinte, né, que recentemente, nas últimas semanas, tem se percebido muita gente tem feito denúncias para a gente lá na RPC, que alguns estabelecimentos eles têm ampliado a capacidade permitida em decreto, né, tem colocado mais mesas, tem atendido mais pessoas. O Frego quer saber o seguinte, se todo mundo colaborasse, se todo mundo seguisse os decretos, seja os comerciantes, seja as pessoas do comércio em geral, também o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, se ele funcionasse da maneira como é previsto no decreto, essa situação ela já estaria bem normalizada aqui em Foz do Iguaçu? Com certeza. Nós temos que lembrar que existe a parcela de responsabilidade do serviço público, né, quanto à fiscalização, estabelecimento de protocolos, mas existe uma outra parcela muito grande que depende da população. A pandemia, nesse mais de um ano que ela está presente, ela já mostrou que ela está muito atrelada ao comportamento das pessoas. E os estabelecimentos, eles, quando vão funcionar, eles assinam um termo de cuidado sanitário. E esse termo ele tem que ser cumprido. Se ele tivesse sendo cumprido, com certeza nós não teríamos essa situação. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Doldan, pelas suas informações. É isso, Frego? É isso aí. Não é generalizando, a gente sabe que tem muitos comerciantes que cumprem a risca, que são fiéis ao decreto, respeitam, porque também colocam, né, ali como empatia esse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que também não é só o comércio, eu já citei o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu, que vai abarrotado de gente. A gente já vinha falando que isso estava acontecendo, que havia esse descumprimento e com certeza isso contribui também para esse aumento de novos casos. Obrigado, Hagadali. Inclusive, gente, o governador Ratinho Júnior falou com a nossa equipe da previsão do início da vacinação para os professores e também desse lockdown que a gente vai adotar a partir desse fim de semana aqui na região oeste. O do Paraná voltou a subir. Isso pode ocorrer de forma estadual, caso continue a subir? Pode, essa é uma preocupação que nós temos grande. Eu, inclusive, fiz uma reunião hoje com o prefeito de Foz do Iguaçu aqui no Palácio Iguaçu, justamente tratando sobre esse assunto. Ele está muito preocupado, os prefeitos da região estão muito preocupados e nós também. Então, por isso fica sempre aí a nossa recomendação de que o cuidado é importante, o uso de máscara é importante, o máximo de restrição em ambientes com muita gente, né? O fato de estarmos vacinando não quer dizer que podemos relaxar. Isso temos que estar repetindo sempre, porque enquanto nós não vacinarmos aí aproximadamente 60% da população para diminuir de forma drástica a transmissão, ainda nós temos que conviver. Doutor, aproveitando aqui a entrevista, queria saber com o senhor se já tem uma previsão de começar a vacinação dos professores. Tem a previsão, as vacinas já foram distribuídas para os municípios, agora cabe a cada município fazer a sua programação de vacinação. Todo lote de novas vacinas que vão chegando para a primeira dose já é separado um percentual dessas vacinas, né? E são distribuídas para os municípios. Semana que vem, em Curitiba, na segunda-feira, já pode ter alguma escola estadual funcionando aí para receber esses alunos? A gente acredita que sim, né? E não só Curitiba, mas outras cidades que também, porventura, não voltaram essa semana, vão passar a voltar.